Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Vamos iniciar nossa nosso estudo de hoje, né? Ainda tem algumas pessoas entrando, né? Então a gente pode dar uma revisada, né? Voltar alguns parágrafos ali para a gente poder relembrar de onde a gente parou na semana passada. Agradecer a presença de vocês aí, né? O Cadu, a Cláudia, o Edmar, o Érica, a Geralda, a Yara, a Isabela, o Caio, o Leandro, o Marcito, o Maurício, o Rodrigo, Yuri. Muito obrigado a todos vocês, então. Para a gente começar, primeiro queria recitar o Daimoku 3 vezes, então me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Obrigado a todos. Deixa eu compartilhar aqui o nosso livro, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nele durante a semana, se vocês, né, estão acompanhando somente durante as nossas leituras. Mas, de qualquer forma, né, a gente parou aqui nessa página 115 do livro, né? Eu vou voltar aqui alguns parágrafos para a gente relembrar de onde a gente estava, aonde a gente estava, né? Então, estava falando já aqui a respeito do budismo no Japão, né? Tsutoru Lotus no Japão, e estava falando das novas organizações, né? As novas religiões japonesas, falou da Risshoku Seikai, aliás, começou falando da Ryukai, e aí começou a falar agora da Risshoku Seikai, né? Então, vou voltar aqui, vou dizer aqui comecinho aqui da página anterior, finalzinho da página anterior, o último parágrafo. A gente vai lendo e vai dando tempo também do pessoal que não chegou ainda e ir chegando, tá? Então vamos lá. Uma das características marcantes da era degenerada seriam os cismas na comunidade budista. Apesar de sua liberdade institucional em relação às muitas seitas e subseitas tradicionais do budismo no Japão, cismas também ocorriam entre as novas religiões. Mais de 2 dúzias de grupos se ramificaram do Rei-Yukai. Em 1938, um dos principais evangelistas do Rei-Yukai, chamado Niwano Nikkyo, nascido em 1906, falecido em 1999, deixou a organização para fundar o Risho Koseikai, Sociedade para o Estabelecimento da Retidão e Relações Pacíficas. Embora ele tenha sido inicialmente atraído pelo Rei-Yukai quando sua filha bebê se recuperou de uma doença após ele começar a praticar sua versão de culto aos ancestrais, ele eventualmente deixou o grupo depois que ele e outro seguidor do Rei-Yukai, na verdade era uma seguidora, né, Naganuma Myoko, nascida em 1889 e falecida em 1957, foram criticados por liderar discussões sobre a doutrina do Sutra do Lótus, né? Vamos lá. Novamente, agora da onde a gente parou, tá? Novamente, observamos a ansiedade do Sutra do Lótus. Seria impossível de compreender, como o próprio Buda declara no início do capítulo 2, ah, de tal modo que seu título necessitaria apenas ser entoado, ou há benefícios a serem derivados de seu estudo e análise. Ou Ryukai possuía sua própria explicação para a saída de Niwano, afirmando que ele partiu após ser criticado por seu interesse excessivo em adivinhação. De fato, a cofundadora de Niwano, Naganuma Myoko, era uma médium espiritual capaz de comungar com os ancestrais falecidos que seriam salvos pela devoção dos membros de suas famílias ao Sutra do Lótus. Após sua morte em 1957, Niwano declarou que o período dos meios hábeis, aqui significando a dependência de médiuns espirituais, havia terminado e um novo período de devoção ao Sutra do Lótus e ao eterno Shakyamuni havia começado.
A cofundadora havia sido relegada à metade do vestígio, a primeira metade do Sutra. A organização de Niwan, ele foi sucedido por seu filho, viria eventualmente a exceder a Reiukai em número de membros. A mais famosa e bem-sucedida das novas religiões japonesas, contudo, foi a Soka Gakkai, a Sociedade Criadora de Valor, que será discutida no capítulo 6. Mas primeiro, o Sutra do Lótus vai para Boston. Através do Atlântico, capítulo 5. Em 1884, aliás, 1844, o Sutra do Lótus chegou a Boston por uma rota bastante tortuosa. A Companhia das Índias Orientais foi estabelecida pela Rainha Elizabeth I em 1600. Durante a última metade do século XVIII, as tropas da companhia derrotaram exércitos de muitos dos estados principescos indianos, de modo que, em 1800, a Companhia das Índias Orientais governava a maior parte do subcontinente. Essa imensa companhia comercial também requeria um exército de administradores, de modo que um colégio em Hertfordshire, denominado Haileybury, foi estabelecido em 1806. Jovens destinados ao serviço na Índia seriam educados ali antes de serem enviados à sede da companhia em Calcutá, onde continuariam sua formação no College of Fort William. Um desses estudantes foi Brian Fulton Hodgson, difícil, nascido em 1800, falecido em 1894. Em 1818, Brian Hodgson chegou ao College of Fort William. Logo sofreu problemas de saúde e foi informado por um médico que tinha três opções: 2 metros abaixo da terra, renunciar ao serviço ou conseguir uma nomeação nas montanhas. Ele optou pela terceira, isto é, uma designação ao norte em altitude mais elevada, longe do calor e da umidade de Calcutá, servindo por um ano como comissário assistente em Kumaon, uma região montanhosa que a Companhia das Índias Orientais havia anexado em 1816, após derrotar os governantes anteriores, os Gurkhas do Nepal. Como parte do tratado, a Companhia das Índias Orientais exigiu o direito de ter um representante, chamado residente, na corte nepalesa. Em 1820, Hodgson foi nomeado residente assistente e posteriormente se tornaria residente na corte do Nepal. A corte nepalesa havia aceitado a presença dos britânicos em Katmandu sob coerção e limitou estritamente suas atividades, o que Hodgson menciona abaixo como noções chinesas de política. Em uma carta de 11 de agosto de 1827, Hodgson relembrou seus primeiros anos no Nepal. Logo após minha chegada ao Nepal, agora há 6 anos, comecei a elaborar meios de obter informações precisas relativas ao budismo, pois, embora a investigação regular de tal assunto fosse estranha às minhas ocupações, meu respeito pela ciência em geral levou-me prazerosamente a aproveitar a oportunidade proporcionada por minha residência em um país Bauda, né, ou budista, para coletar e transmitir a Calcutá os materiais para tal investigação. Havia, contudo, sérios obstáculos em meu caminho, decorrentes do receio do povo em relação a qualquer profanação de suas coisas sagradas por um europeu e, ainda mais, resultantes de noções chinesas de políticas adotadas por este governo. Eu, todavia, perseverei, e o tempo, a paciência e as hábeis aplicações à inteligência superior do ministro-chefe recompensaram, por fim, meus labores. Assim, Hodgson, com apenas 21 anos de idade e com tempo disponível, começou a coletar cópias dos livros dos Newars locais, uma comunidade budista no Nepal, predominantemente hindu, e a única comunidade budista sobrevivente no subcontinente indiano, além de alguns grupos tribais em Chittagong, próximo à fronteira birmanesa. Hodgson havia estudado Hindustani o suficiente para reconhecer que estavam em sânscrito e que eram textos budistas,
embora pareça que ele não conseguia lê-los com real fluência. A maior parte do que ele aprendeu sobre o budismo, que publicaria em uma série de artigos influentes em periódicos como Asiatic Research, foi obtida de conversas com um Pundit Newari chamado Antarnanda. Antarnanda. Hodgson pensou, contudo, que os textos seriam de interesse para os estudiosos da Europa. Nas primeiras décadas do século XIX, havia uma espécie de febre pelo sânscrito em decorrência da descoberta de Sir William Jones, anunciada em uma palestra em Calcutá em 1786, de que o sânscrito estava diretamente relacionado ao grego e ao latim. Em 1814, uma cátedra de sânscrito, a primeira na Europa, foi estabelecida no Collège de France, em Paris. Na época da famosa palestra de Jones, o estudo e a tradução de diversas obras hindus importantes já haviam sido empreendidos por funcionários da Companhia das Índias Orientais. Charles Wilkins publicou sua tradução do Bhagavad Gita em 1785. A tradução de Jones do famoso drama Shakuntala apareceu em 1789. Contudo, embora a existência do budismo fosse conhecida na Europa há séculos, nenhum texto budista em sânscrito era conhecido antes da descoberta de Hodgson. Com a ajuda de Antarnanda, em 1824, Hodgson começou a reunir textos em sânscrito. Ele adquiriu alguns manuscritos existentes e fez com que escribas copiassem outros, e os enviou a diversas universidades e sociedades eruditas na Europa, começando com a doação de 66 manuscritos à biblioteca do College of Fort William em 1827 e prosseguindo até 1845. Essas incluiriam 94 para a Biblioteca da Sociedade Asiática de Bengala, 79 para a Sociedade Asiática Real, 36 para a Biblioteca do Escritório da Índia, 7 para a Bodleiana em Oxford e 88 para a Société Asiatique em Paris. Por fim, um total de 423 obras foi fornecido. Contudo, apesar da importância dessas obras, que incluíam muitos dos textos mais influentes da história do budismo, tanto na Índia quanto em traduções para o chinês e o tibetano, a resposta acadêmica foi bastante moderada, exceto em Paris. Entre os manuscritos em sânscrito enviados para lá estava o Sutra do Lótus. Brian Hodgson não foi o primeiro europeu a encontrar o Sutra do Lótus. O missionário jesuíta português no Japão, Luiz Frois, relata que em 1574 ele e o jesuíta italiano Organtino Nietzsche Soldo passaram 2 horas por dia ao longo de um ano estudando o Sutra do Lótus em sua tradução chinesa, com um ex-abade budista. Enquanto isso, na China, Mateo Ricci havia aprendido o suficiente sobre o budismo para denunciá-lo, em chinês, valendo-se do trabalho realizado por sacerdotes da missão do Japão, especialmente seu compatriota italiano Alessandro Valignano. Ricci chegou a Macau em 1582. 20 anos depois, ele concluiu sua exposição do cristianismo em chinês, intitulada A Verdadeira Doutrina do Senhor do Céu, publicada em 1603. Aqui ele menciona o Sutra do Lótus pelo nome. Então, há uma escritura chamada Sutra Mahayana do Lótus da Lei Maravilhosa, que informa aos homens dos tempos posteriores que, se puderem recitar essa escritura, irão para o céu e ali desfrutarão de uma vida de bem-aventurança. Podemos agora dizer, então, que, caso um grande criminoso e malfeitor seja capaz de fazer preparações para recitar essa escritura, ele ascenderá legitimamente ao céu e desfrutará de suas bênçãos. Contudo, se uma pessoa cultiva sua virtude e pratica o caminho, mas não pode convenientemente adquirir essa escritura, ela descerá ao inferno. Ao final do século XVII, Engelbert Kampfer, um médico a serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais, passou 2 anos no Japão, 1690-1692. Seu relato sobre o período que lá passou foi amplamente lido na Europa. Em sua descrição do Buda encontramos: acredita-se que os mais eminentes dentre aqueles que o ouviram tenham sido Anand e Kasho.
né, Ananda e Mahakashyapa, né, respectivamente, ou como são chamados com seu título colocado após o nome, Anand Sondja, Kasho Sondja. Eles reuniram em um livro o que haviam ouvido de sua boca, bem como o que encontraram entre seus manuscritos em folhas de árvore. Comparando a pureza do ensinamento com a sagrada flor Tarate, eles o denominaram Hokkekyo, Sutra do Lótus, que significa Livro das Belas Flores. Em razão de sua perfeição, ele também é referido simplesmente pelo nome geral de Kyo, Sutra, ou livro, e serve a todos os mestres pagãos a leste do rio Ganges como uma Bíblia geral. Tampouco foi a cópia do Sutra do Lótus que Hodgson enviou a Paris a primeira cópia a chegar à Europa. No século XIV, uma cópia magnificamente impressa de 1346 do Sutra do Lótus em chinês, com ilustrações da vida do Buda, chegou a Roma, enviada por um missionário franciscano à China. De fato, antes da chegada do presente de Hodgson à Société Asiatique, o Sutra do Lótus já era conhecido em Paris. Jean-Pierre Abel Remusat, 1788-1832, foi uma das figuras fundadoras dos estudos chineses na Europa. Em 1814, ele foi nomeado para ocupar a cátedra recém-estabelecida de chinês no Collège de France. Um clérigo francês havia lhe mostrado um texto chinês sobre as qualidades medicinais de várias plantas. Abel Remusat, formado como médico, aprendeu chinês por conta própria a fim de ler o texto. Sua contribuição mais importante para o estudo do budismo foi o Poe Ki, né, cujo título completo é, né, não, não sei. Está em francês. Né? Tá. Esta foi a tradução de Abel Remusat do Record of Buddhist Kingdoms, Foguoji, os diários de viagem do monge chinês Faxian, né, entre 337 e 422, que partiu para a Índia em 399, retornando à China em 412. O texto chinês é relativamente curto, apenas cerca de 50 páginas em tradução, mas Abel Remusat forneceu notas detalhadas nas quais ele buscou identificar e explicar as muitas pessoas, lugares e doutrinas budistas que ocorrem na obra de Faxian, fazendo uso de outras fontes chinesas, bem como da erudição disponível à época. Abel Remusat morreu na epidemia de cólera de 1832, quando o livro estava concluído apenas pela metade. Dois de seus alunos assumiram o projeto. Foi publicado em 1836. Em uma nota de rodapé, as 12 divisões tradicionais das escrituras budistas são enumeradas, com exemplos fornecidos de cada uma. Na nona divisão, instrução ou ensinamento, Upadesha em sânscrito, encontramos apresentado em francês aqui para demonstrar como o chinês era fonetizado naquela época. Né? Aí, né, a tradução seria, né? Como no Sutra do Lótus, no capítulo Devadatta, onde o Bodhisattva Manjushri discorre com Prajnakuta sobre a lei excelente. Mas a cópia de Hodgson foi a primeira versão do Sutra do Lótus em sânscrito, a língua de sua composição, a chegar à Europa. Em ou por volta de 20 de abril de 1837, 24 dos manuscritos em sânscrito de Hodgson chegaram a Paris, enviados de Katmandu 7 meses antes. Eles seriam lidos por um jovem erudito francês chamado Eugène Burnouf. Ele nasceu em Paris em 8 de abril de 1801, filho do distinto classicista Jean-Louis Burnouf, né, nascido em 1775 e 1844. Eugène Burnouf ingressou na École des Chartes em 1822, recebendo diplomas tanto em letras quanto em direito em 1824. Com uma sólida formação em grego e latim advinda de seu pai, Burnouf voltou-se para o estudo do sânscrito sob orientação de Antoine Leonard de Cheze, 1773-1832, primeiro ocupante da cátedra de sânscrito no Collège de France. Burnouf publicou sua primeira tradução do sânscrito no Jornal Asiático em 1823, quando tinha 22 anos de idade. Tratava-se de uma tradução da história sobre a serpente e os sapos de
Hitopadesha, uma famosa antologia de contos de animais. Na história, uma serpente astuta concorda em servir como montaria do rei dos sapos em troca de receber um sapo por dia como refeição. Logo, resta apenas um sapo, o próprio rei, que encontra seu destino. O interesse de Burnouf pela gramática e pela filologia do sânscrito era evidente desde suas primeiras publicações. Em 1824, um ano após a sua tradução da história, ele publicou um artigo intitulado, né, aí em francês, ah, como parece ser, né, sobre o uso ah, remarcável, não sei, do infinitivo no sânscrito, né, alguma coisa assim. 2 anos depois, publicou seu primeiro livro, coautorado com o jovem acadêmico germano-norueguês Christian Lassen, nascido em 1800, falecido em 1876, intitulado a Ensaio sobre o Pali, talvez, né? Que tratava do Pali, a língua canônica das tradições budistas do Sri Lanka e do Sudeste Asiático, denominado budismo meridional pelos acadêmicos europeus da época. O livro tratava principalmente de gramática e ortografia, bem como das origens da extensão do Pali. O Pali é um dos vernáculos da Índia antiga, chamados Prácritos, e Burnouf e Lassen estavam interessados em como essas línguas se desenvolveram a partir do clássico sânscrito. Além de seu trabalho em sânscrito e Pali, Burnouf foi um erudito consumado de Avéstico, a língua sagrada do zoroastrismo, publicando traduções de suas escrituras, bem como litografias impressas com fontes de sua própria autoria. A epidemia de cólera que atingiu Paris em 1832 também ceifou a vida do professor de sânscrito de Burnouf, Chazy. Burnouf foi nomeado para sucedê-lo na cátedra de sânscrito do Collège de France. Seu primeiro grande projeto foi uma edição e tradução do Bhagavata Purana, o famoso compêndio hindu das lendas de Krishna. Ele publicou 3 grandes volumes em 1840 e 1847, mas não viveu para concluir o projeto. Burnouf logo se tornou um professor de sânscrito altamente respeitado e muito procurado, com muitos daqueles que se tornariam os mais importantes filólogos da Europa no século XIX, estudando com ele ao longo das 2 décadas seguintes. Em sua anotação de diário, datada de 20 de março de 1845, Friedrich Max Miller descreve seu primeiro encontro com aquele que seria seu futuro mestre. Fui visitar Burnouf, espiritual, afável, inteiramente francês. Recebeu-me da maneira mais cordial. Conversou abundantemente e tudo o que disse foi valioso. Não sobre tópicos ordinários, mas sobre assuntos especiais. Saí-me melhor em francês do que eu esperava. Sou um Brahmane, um budista, um zoroastriano. Detesto os jesuítas. Eis o tipo de homem. Aguardo ansiosamente suas preleções. Mesmo pelos elevados padrões de Paris na primeira metade do século XIX, tanto a amplitude quanto a profundidade da erudição de Burnouf são impressionantes. O catálogo de 358 páginas de sua biblioteca, preparado para um leilão em 1854, colecionava 2.730 livros e 218 manuscritos divididos nos seguintes temas: teologia, jurisprudência, filosofia, ciências naturais, belas artes, linguísticas, línguas e literaturas, geografia e viagens, histórias das religiões, história, arqueologia, biografia, bibliografia, textos impressos na Índia e manuscritos, nas seguintes categorias: Zend, sânscrito, Nepal, budista, Pali, índico vernacular, birmanês, siamês, singalês, tibetano e francês. Em 1834, a Société Asiatique, da qual Burnouf era então secretário, recebeu uma carta de Hodgson oferecendo enviar manuscritos em sânscrito de textos budistas para Paris. Em 5 de junho de 1837, Burnouf escreveu a Hodgson para relatar que 24 volumes, né, haviam chegado a Paris em abril. Ele explicou que a Société Asiatique havia instruído a ele e a Eugène Jacquet, 1811-1838, examinar os textos. Determinaram quais eram os mais importantes, dividiram-nos entre si e começaram a ler. Burnouf ficou inicialmente desinteressado pela perfeição da sabedoria em 8.000 instâncias, porque via apenas repetições perpétuas das vantagens e méritos prometidos àqueles que obtêm a prágina paramita. Mas o que é a prágina em si?
Isso é o que não vi em lugar algum e o que desejei aprender. Ele considerou em seguida o Lalita Vistara, uma importante biografia do Buda, mas sabia que um amigo russo, presumivelmente Robert Lenz, 1808-1836, estava trabalhando em uma tradução. Ele continuou a leitura. Voltei-me para um novo livro, um dos 9 Dharmas, os textos sagrados dos Newaris, o Sadharma Pundarika. E posso prometer que não me arrependi da minha escolha. Desde aproximadamente 25 de abril, tenho devotado sem reservas cada momento que pude subtrair de minhas ocupações como professor de sânscrito e acadêmico a este trabalho, do qual já li porções consideravelmente extensas. Não ficará surpreso com o fato de eu não ter compreendido tudo. O material é muito novo para mim, tanto o estilo quanto o conteúdo, mas pretendo reler, com a pena em punho, as suas excelentes memórias das Asiatic Research de Londres e Calcutá, assim como o Journal of the Asiatic Society of Bengal, de James Princip. Embora muitas coisas ainda permaneçam obscuras aos meus olhos, compreendo, não obstante, a progressão do livro, o modo de exposição do autor, e já traduzi inclusive 2 capítulos em sua totalidade sem omitir nada. Estas são 2 parábolas, não desprovidas de interesse, mas que constituem espécimes especialmente curiosos da maneira pela qual o ensinamento dos budistas é transmitido e do método discursivo e muito socrático de exposição. Sem ser ímpio, mas o senhor não é clérigo, não conheço nada tão cristão em toda a Ásia. O brahmanismo agora me parece um rígido e impiedoso judaísmo. O senhor encontrou o cristianismo moral, pleno de compaixão por todas as escrituras. As criaturas, desculpa. Não acredite que tudo neste livro seja divertido. Ao contrário, as repetições e a tautologia são completamente tediosas. Mas mesmo esta tautologia possui caráter bastante notável, muito apropriado ao povo ao qual o Buda se dirigia. O que especialmente me interessou é o dialeto no qual várias partes desses livros estão escritas, pois o Samadhiraja pertence aos mesmos gêneros. As peças métricas, as gatas, estão em sânscrito, que já se transforma em Pali, o que conferindo um alto grau de autenticidade a esta última língua e aos livros que ela preservou. Também fixa a data de modo aproximado em que esses livros poderiam ter sido escritos, 1 ou 2 séculos após Shakyamuni. Finalmente, confesso-lhe que sou apaixonado por essa leitura e que gostaria de ter mais tempo e saúde para dedicar-me a ela dia e noite. Não deixarei de lado, contudo, o Sadharma sem extrair e traduzir fragmentos substanciais, convencido de que nada poderia fazer de melhor para reconhecer sua generosidade do que comunicar aos estudiosos da Europa parte das riquezas que o Senhor tão generosamente colocou à nossa disposição. Dedicar-me-ei a isso até este inverno e tentarei encontrar algum impressor na Alemanha para publicar uma análise ou observações sobre o Sadharma Pundarika. Há muito a dizer sobre essa passagem da carta de Burnouf. Após sua decepção com o tédio da perfeição da sabedoria em 8.000 instâncias, havia claramente algo no Sutra do Lótus que o cativou. Burnouf sempre foi extremamente cortês e deferente em sua correspondência com Hodgson, e começa admitindo que há muitas coisas que não compreendeu, prometendo voltar e reler os próprios ensaios de Hodgson sobre o budismo, os quais seriam de pouco valor para ele, visto que Hodgson demonstrou estar equivocado sobre o budismo em muitos pontos. O primeiro elemento que atraiu Burnouf ao Sutra do Lótus parece ser o fato de que este possui um enredo, algo de que tantos sutras budistas carecem. Mas o elemento literário que mais o cativou e que parece tê-lo levado à sua decisão de traduzir todo o sutra, em empreendimento nada pequeno em qualquer época histórica, foi a presença das parábolas. É importante recordar que a palavra parábola, uma palavra que associamos tão intimamente ao Sutra do Lótus, a palavra que tornou o Sutra famoso, o Sutra do Lótus famoso, especialmente no Ocidente, foi cunhado pela primeira vez em 5 de junho de 1837 por Burnouf nesta carta a Hodgson. O termo sânscrito no Sutra é alpamia, que simplesmente significa comparação, semelhança, analogia. No entanto, Burnouf optou por traduzir o termo como parábola, parabole, em francês. Como filho de um renomado classicista, Burnouf sabia que o termo francês derivava diretamente do grego parábole, que significa um caso paralelo ou uma comparação. Trata-se, portanto, de uma tradução muito precisa do termo sânscrito.
O termo grego ocorre aproximadamente 50 vezes no Novo Testamento, não simplesmente no sentido de um conto edificante, como encontrado especialmente no Evangelho de Mateus, mas também, mais genericamente, como uma comparação, um provérbio, um adágio ou uma máxima. As histórias do Sutra do Lótus são, mais precisamente, alegorias do que parábolas. Primeiro, porque tendem a ser narrativas longas e frequentemente detalhadas, e segundo, porque o significado preciso da narrativa e identidade daqueles simbolizados pelos personagens fictícios, o pai é o Buda, por exemplo, são explicitados pela pessoa que relata a parábola, o Buda em todos os casos, exceto dois, depois de tê-la contado, como na alegoria da caverna de Platão. Há claras razões filológicas pelas quais Burnouf traduziu o sânscrito Alpamia como parábola, mas provavelmente há outra razão. Ele escreve: já traduzi até mesmo 2 capítulos em sua totalidade, sem omitir nada. Estas são 2 parábolas, não desprovidas de interesse, mas que são especialmente espécimes curiosos da maneira pela qual o ensinamento dos budistas é transmitido e do método discursivo e muito socrático de exposição. Burnouf não diz quais parábolas ele escolheu, embora seja possível supor. Recordamos que a primeira parábola do Sutra do Lótus, a parábola da casa em chamas, não aparece até o capítulo 3º. Assim, Burnouf começou a ler antes de começar a traduzir, percorrendo seu caminho através dos eventos fantasmagóricos do primeiro capítulo, antes de decidir que este era um texto digno de tradução. Como veremos a seguir, Burnouf considerava os elementos sobrenaturais do Sutras Mahayana com especial desprezo. Mesmo aqui, referindo-se apenas aos capítulos iniciais, ele reclama das repetições tediosas e das tautologias. Foi apenas quando alcançou o 3º capítulo e a primeira parábola, e provavelmente o 4º capítulo e a segunda parábola, que ele decidiu traduzir o Sutra e que ele provavelmente decidiu traduzir Alpamia, né, como parábola, pois a parábola do 4º capítulo é o que denominamos em inglês como a parábola do filho pródigo, nome que devemos a Burnouf. Ele a denominou, né, a parábola de l'infant prodigue, como a parábola no Evangelho de Lucas é conhecida em francês. Os sábios franceses do início do século XIX conheciam bem sua Bíblia, mesmo aqueles que odiavam os jesuítas. E assim somos levados a questionar se Burnouf decidiu traduzir o Sutra do Lótus porque este lhe lembrava uma obra cristã. Não conheço nada cristão em toda a Ásia. Ele então recai em uma caricatura familiar do judaísmo como rígido e impiedoso, tema que seria desenvolvido por seu aluno Ernst Renan, e parabeniza Hodgson por encontrar um texto budista que contém o cristianismo moral, pleno de compaixão por todas as criaturas. Mais importante para a recepção do budismo no Ocidente, ele sugere uma analogia. O brahmanismo está para o judaísmo, assim como o budismo está para o cristianismo primitivo. Brahmanismo era o termo utilizado naquela época para o que hoje denominamos hinduísmo, referindo-se especialmente à religião dos sacerdotes brahmanes da Índia antiga. No século XIX, quando o budismo lentamente começou a se tornar moda entre a inteligência europeia, ou faltou um pedaço aqui do texto, hein? Deixa eu ver. Eu acho que no século XIX, quando o budismo lentamente começou a se tornar moda entre a inteligência europeia, os brahmanes seriam representados como clérigos gananciosos, utilizando suas alegações de santidade para impor o sistema de castas que explorava as massas, os fariseus da Índia antiga. Como Burnouf mais tarde o retrataria, o Buda lutou contra eles, oferecendo seus ensinamentos a todos que se aproximavam dele, tal como Jesus dos Evangelhos, o que Burnouf denomina aqui de cristianismo moral, não o Jesus da Igreja Católica Romana. Com efeito, em uma analogia alternativa que ganhou proeminência posteriormente no século XIX, especialmente na Alemanha e na Grã-Bretanha, os brahmanes eram os católicos e os budistas eram os protestantes. Então a gente para aqui nesse ponto, né? Eu acho que ainda deve faltar bastante coisa para se falar nesse capítulo aqui, ó, várias páginas para frente ainda. A gente não vai conseguir finalizar isso hoje. A gente para por aqui. É... Texto bem denso hoje, né? Bastante fatos. Hoje não, né? Sempre, né? Mas hoje especialmente aí falando de
fatos históricos, né? Da história moderna, né? Já falando aí século XVIII, XIX, né? Inclusive tocando aí alguns pontos que eu gosto de falar para vocês também, né? Sobre a questão dos jesuítas no Japão, né? As primeiras traduções. Ele, né? No texto, felizmente, cita, né? O padre Luiz Frois, né? Que eu já tinha falado para vocês também. Então, na verdade, tem vários pontos bem interessantes para nós falarmos aí, né? Sobre esse, esse essa parte que a gente leu hoje, né? Mas todos mais voltados aí para a história, né? Deixa eu... O Leandro colocou aqui o texto aqui, uma jornada pela Tartária, finalista índia empreendida no final do século IV por... Tá. Ah, tá, a tradução dos termos aqui, né, Leandro? Tá certo, obrigado. Bom, uma coisa assim, né, que ele falou, né, sobre esses padres, né, que eles iam para o Japão. Então tem esse Luiz Frois, né, que ele é bem famoso, bem conhecido. Ele escreveu a história do Japão, um livro que eu já comentei com vocês, né, mas que eu sou fascinado por ele. Ele é escrito em português antigo, assim, um pouco difícil de entender, mas ele cita, né, as experiências dele, o ponto de vista dele, né, como um padre jesuíta, né. Então logo ele não gostava do budismo nem dos budistas, né? E ele tinha uma opinião parecida com aquela, né? Que foi retratada aqui no livro, de que as pessoas acreditavam no Sutra do Lótus iam para o céu, quem não acreditava mesmo que fosse mal ia para o inferno, né? Então essa era uma visão parcial que eles tinham, né? Não era realmente uma coisa como era acreditada, né, pelas pessoas lá. E os jesuítas, interessante também o texto fala, né, que ah, o Burnouf, né, odiava os jesuítas, né? Ah, os jesuítas, eles fizeram um trabalho, assim, na minha opinião, incrível, né? Porque é só, bom, a gente pode ver o trabalho deles aqui no Brasil, bem próximo de nós, né? Então, todas as aldeias jesuítas, jesuíticas, né, que foram criadas, né, a questão da educação dos índios, né, a catequização dos índios, né, então, aqueles vilarejos, né, quase comunas que eles formavam, né, nos interiores do Brasil, né, então, por exemplo, eu sei que tem em vários lugares, né, mas tem redutos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, né, são bem interessantes, e eles faziam a mesma coisa lá no Japão, né? Eles tinham uma metodologia, eles tinham uma forma de ação, né? E eles normalmente eles aprendiam bem a cultura, né, e a religião local, para daí converter as pessoas usando os termos delas, né? Então, eles foram muito bem sucedidos, né? Nós falamos daqueles livros, né, do Silêncio, né, e também citei alguns documentários na semana passada, né, algumas coisas que estão bem legais, mas uma coisa que é interessante é que alguns padres, né, eles, quando o Japão sacou qual era a intenção do rei de Portugal, eles simplesmente o Japão se fechou, né, se fechou. Parece que só alguns navios holandeses tinham permissão de atracar nos portos japoneses, e os padres que estavam no Japão, ou eles foram mortos, né, ou eles foram devolvidos, e os que ficaram vivos, eles foram obrigados a se converter, né, ao budismo. Então, eles muitas vezes serviam de intérpretes, né, desses barcos holandeses que chegavam, e ou, né, enfim, serviu de alguma atividade administrativa ali, né? E um desses padres, né, que é o padre, inclusive, que no filme Silêncio, não sei se vocês já chegaram a ver, né? Os dois padres lá que eles vão para o Japão, eles estão buscando, eles estão procurando ah, um, um padre, um superior que desapareceu, né? Me fugiu o nome dele agora. E esse padre que desapareceu, na verdade, ele é convertido, né? Não se sabe se à força ou não, né? Ao budismo chinês. E o, o túmulo dele, né? Tá hoje, né? Num templo em Tóquio, né? Da Nichiren-shu, né? Um templo bem grande em Tóquio, né? Lá na Nichiren-shu, né?
E então isso faz dele o primeiro monge que falava português. Ele se tornou monge, né? Ele se torna um reverendo budista, né, naquela época. Né? E tá lá o túmulo lá e o túmulo tá com a identificação só com o nome em japonês, né? Então eu pesquisei um pouquinho, encontrei, né, a identificação, encontrei esse túmulo e assim são coisas interessantes, né? Assim, curiosidades, né? Posso falar para vocês. Outra coisa interessante também dessa leitura de hoje, falando a respeito da moda do sânscrito, né? O sânscrito estava em moda no século XIX, né? E o Dom Pedro II estudava sânscrito, né? Para vocês terem ideia, né? Dom Pedro II, ele tinha, não sei se tinha fluência no sânscrito ou não, né? Provavelmente não, mas ele estudava, ele era estudioso do sânscrito, né? Então, entre os idiomas que ele sabia falar, né? Ele falava lá uns 10, 11 idiomas, né? O sânscrito era um deles, né? Então, para a gente ver, né, a abrangência dessa moda, né, que o, que o texto fala, né? Outros pontos interessantes, né, é que, de novo, né, muita gente acha, a Sutra do Lótus, né, chegou na Europa, chegou no Ocidente, né, através da Sakurai, né, dando nome aos bois mesmo assim, porque é o que o pessoal normalmente pensa, né. Quando a gente vê que, na verdade, já circulava nos meios acadêmicos o Sutra do Lótus desde antes, né, desde bem antes. Né, e que, inclusive, já despertando interesse e curiosidade, né, ele era um pesquisador, né, como o texto fala ali, bem cético, né, assim, bem, bom, como o texto fala, ele desprezava, né, as partes do texto que eram muito fantásticas, né, ele desprezava essa parte, né, como um bom iluminista daquela época, e ainda assim ele se sentiu atraído pelo Sutra do Lotus, né, ele viu que ali tinha alguma coisa que fez com que ele traduzisse, né? Então essa foi a primeira obra budista traduzida do sânscrito, né? Em toda a história, né? E mais interessante é que muita gente fala, né, os sutras da Prajnaparamita, não sei o quê, né? Tem essa fama toda, mas, né, o Burnoff, ele ignorou, né? Ele achou um texto chato, né? Um texto sem, né? Ele simplesmente não deu bola para os textos da Prajnaparamita, né? E o Sutra do Lotus. Então, assim, né? Isso é tudo minha opinião, né? Mas tem alguma coisa no texto, né? Por que os exegetas, o pessoal na China, no Japão, por todos os lugares onde o texto foi passando, esses acadêmicos, esses eruditos se interessam, né? O que que tem nesse texto, né? Então, por isso, assim, a gente pode refletir, né? Vale a pena a gente examinar com um pouco mais de cuidado. E aí, pessoal? Tá, o Maurício falou, essa ideia do Sutra levar para o céu e o inferno tinha alguma base ou era só uma analogia pessoal deles? É que assim, é tipo você pedir para um evangélico hoje escrever uma nota sobre budismo, assim. Ele vai falar meio que a mesma coisa que essa pessoa escreveu, entendeu? É uma visão parcial, né, de quem não conhece o assunto e que está defendendo o próprio lado, né? Basicamente é essa, não tem, né? E se você vê, né, os próprios textos do Luiz Freud, né, ele fala, né, ele detona, né, os monges Nichiren, né? Ele detona, né? Ele chamava Rokkeshu, né? Não falava Nichiren Shu, né? Falava, né, que os monges da Rokkeshu são os piores, né? São o próprio demônio, né? São os que mais odeiam o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, muito interessante, é muito interessante de verdade, né? Então, não vou dizer que eu morro de amores por jesuítas também, mas eu admiro, né, de certa forma, o que eles fizeram. E é interessante também, outra curiosidade que me veio na cabeça agora aqui, né? O último Papa, né, se chamava Francisco, né? E aí todo mundo, Francisco de Assis, né? Claro, né? Francisco de Assis, né? Um grande santo, né? O mais conhecido, aí, talvez, do cristianismo, tudo e tal, né? E de fato, né? Ele falou isso, né? Tinha por inspiração, uma das inspirações era Francisco de Assis. Mas, né? O Papa Francisco, ele era jesuíta, né? Esses mesmos, né? Da mesma congregação que fazia essas coisas aí, que, né? E existiu um grande jesuíta, né? Talvez o maior depois de Inácio de Loyola, que foi o fundador, né? Que foi Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier.
né? E uma das inspirações foi essa, né? São Francisco Xavier, porque o Papa Francisco ele falou que o sonho dele sempre foi evangelizar no Japão, né? Então, assim, né, outra curiosidade, né, linkando todos os pontos aí, né, já que o Maurício fala que a gente sempre está na cena do crime, né, mas linkando todos esses pontos aí, né, então, interessante, né, então, realmente uma curiosidade a mais. E aí, pessoal, Terceiro, boa comentários? noite. Oi, Leandro. Eu tenho acompanhado, estou lendo um livro um pouco à parte, né, das aulas. Difícil acompanhar na sexta-feira, mas domingo a gente tem tempinho. Nessa parte do texto está falando que ele traduziu como parábolas. Ele tentava um termo parábolas. Ô, Leandro, tá cortando bastante, eu não tô entendendo muito bem o que você tá falando. Vou pegar aqui o aqui, só um minutinho. Acho que às vezes o microfone está melhorou vocês. Vamos tentar, vai lá. Melhorou um pouquinho. Eu acho que tá igual, mas vai lá, vamos tentar, vamos ver. Só sobre o termo parábolas, que Hum, dizendo que é do terceiro capítulo, que coisa assim, desse trecho aí, dessa parte do capítulo. Leandro, tá ruim ainda, tá ruim ainda. Parece que ele tá com aquela redução de ruído, sabe? Ele tá, tipo, cortando a tua voz. Tá bom, vai digitar, beleza. Beleza. Essa questão do sânscrito ser um parente aí dos idiomas gregos, né? E o próprio latim também bem interessante, né? Mostra que, na verdade, a gente tem mais conexões, né, com o budismo do que a gente imagina, né? Grande, em grande medida aí, né? Vamos ver. O Maurício escreveu aqui enquanto o Leandro digita ali, né? Tem mais produções acadêmicas sobre Monteiro Lotus, eu não sabia que ele circulava há tanto tempo no meio acadêmico. E tem muitas, muitas mesmo. O Lotus ele é objeto de estudo aí dos acadêmicos budistas, né? É que acontece que nessa mesma época aí dessas primeiras traduções, né, como ele fala ali a questão do estilo, né, do questão do Pali, então ele já tinha essa fascinação pelo Pali, né, que o Sutra Lotus eles dataram ele, né, pelo idioma, né, pelo tipo de sânscrito que ele usava, né? Então era quase um Pali, né? Ele era um sânscrito já que eles dataram de 200 anos após o Shakyamuni, né? Só que nessa época esses pesquisadores eles tinham um viés assim iluminista, né? Então eles falavam assim que tanto é que o texto fala ali que quando fala do cristianismo, né? Essas comparações cristianismo com o judaísmo e tal, não era o Jesus, né? Da Igreja Católica. Então, eles tinham uma versão pela Igreja Católica, eles tinham uma visão mais científica, né? Então, no Brasil, por exemplo, existia aquelas igrejas positivistas, né? Então, tinha uma visão mais científica, né? E eles tentavam trazer, assim, essas figuras religiosas de um ponto de vista mais histórico, mais racional, nos ensinamentos de uma forma mais lógica, né? Então, nos textos Mahayana, né, eles encontraram muitas dessas linguagens fantásticas, né, que a gente vê no Sutra do Lótus, por exemplo, né? E eles entendem, né, que isso aqui não é o budismo original, porque, né, eles idealizaram um budismo na cabeça deles, que era baseado nessa ideia iluminista que eles tinham, né, de como deveria ser a religião, e eles encontraram nos textos em Pali alguma coisa que se conectava melhor com a própria ideia que eles tinham de budismo, né? Então, essa ideia de que os textos em Pali são os mais originais, do Theravada, a escola mais antiga, surgiu nessa época, né?
Então, não é uma realidade, não é uma verdade isso, né? Mas eles, com a mentalidade, né, desses primeiros pesquisadores, grandes acadêmicos, grandes eruditos, mas ainda com uma visão mais limitada a respeito do que era o budismo, né? Eles ajudaram a construir um pouco dessa ideia ocidental que a gente tem do budismo hoje, né? E que ainda assim, ainda hoje bastante forte, né? O Leandro que escreveu, né? O elemento literário que mais o cativou e que parece tê-lo levado à sua decisão de traduzir todo o Sutra, empreendimento nada pequeno em qualquer época histórica, foi a presença de parábolas. Gostaria de uma opinião sobre essa passagem do capítulo 5. O termo em sânscrito do Sutra é o Alpamia, que simplesmente significa comparação, semelhança, analogia. No entanto, Burnoff optou por traduzir o termo sânscrito como parábola sobre essa tradução. Ah, você quer saber sobre se a tradução dá como parábola, né? Então, o que o texto fala ali é que a palavra parábola, ela vem do grego, né? Era lá, parábole, lá, não lembro agora, mas era quase igual, né? E que a palavra parábola em grego quer dizer comparação, né? Que é o que quer dizer o pamia, né? O pamia, alpamia, né? É o que quer dizer alpamia. Alpamia quer dizer comparação, analogia. E parábole, em grego, quer dizer analogia. Então, ele empregou a palavra no sentido semântico original, digamos, para fazer essa tradução. Né? Então, por isso que a gente chama parábola até hoje em dia, né? A gente fala as parábolas, né? As 7 parábolas dos Perulotos foi ele que cunhou, né? Que esse termo, essa tradução. Então, né, o próprio autor do texto aqui, né, ele endossa essa escolha, né? Ele fala que foi uma escolha correta, né? E então, eu também acho que é, né? Eu tô- ah, vamos lá, o Maurício, né? Já vi alguns textos que falam sobre poderes naturais do Buda de voar, de se teletransportar e afins. Acho que esses acadêmicos iam enlouquecer, então, mas só que no capítulo 27 do Sutra, né, tem essas histórias, né? Dos irmãos, né, que usam seus poderes sobrenaturais para convencer o pai deles, né, de se tornar discípulo do Buda também, né? Então, existe até uma série de poderes sobrenaturais que o Buda autorizava os discípulos a usar, né? De forma geral, ele não autorizava, porque ele achava que era só uma exibição sem nenhum tipo de serventia, né? Era mais uma questão de se mostrar do que qualquer outra coisa. Exceto, né, alguns tipos de poderes sobrenaturais em algumas circunstâncias específicas, né? Então, essa é uma que aparece no capítulo 27, ilustra bem isso, né? E aí os filhos, né, eles mostram para os pais esses poderes que eles adquiriram através da prática budista e vendo isso, o pai também decide se tornar seguidor do Buda, né? E estava no capítulo 27, que foi traduzido por Burnoff, né? Então ele provavelmente leu primeiro tudo e depois decidiu traduzir. Então, mesmo assim, né, ele decidiu fazer, né? Porque ele viu naquele texto alguma coisa valiosa, importante, né? Como ele mesmo escreveu na carta lá para o Hodgson, né? Que foi o doador do texto, né? O Rodrigo escreveu, né? Já fiz pesquisas sobre o budismo na faculdade. Meus colegas evangélicos ficavam loucos sem entender nada. É que eu acho que assim, tem a questão até de você querer entender, né? Muitas vezes as pessoas, infelizmente, se fecham, né? Não é uma questão, assim, da fé em si, né? Da, quando eu digo da fé, da religião em si, às vezes é uma questão individual da pessoa, né? De se fechar, né? De não querer conhecer, de criar barreiras, né? Preconceitos, né? Eu achei interessante o texto falando ali também, né? Essas comparações, né? Do cristianismo, né? Trazendo também essa questão do antissemitismo, né? Que eles faziam naquela época, lá, século XVIII, ser antissemita era normal, era tipo feijão com arroz, assim, né? O pessoal era antissemita na cara dura, né? Tanto é que isso vai desembocar depois da Segunda Guerra Mundial, lá, enfim, toda a história que a gente já sabe, né? E então eles tinham essa ideia dos sacerdotes brâmanes, né, como religiosos que vendiam seus serviços, né, de rituais e sacrifícios, né, de orações para a classe
a mais abastada, né? Então eles eram tipo de comerciantes, né? Ele fala os fariseus da Índia, né? Então eles eram um pessoal que não era bem visto, né, por esses pesquisadores, né? E aí o que que eles fazem? Identificam com os judeus, né? Então, assim, é interessante essa visão de mundo que as pessoas tinham naquela época, né? E aí ele fala, encontramos um texto cristão, né? No sentido do cristianismo moral, né? O cristianismo moral. Ele não está falando, assim, da doutrina, da teologia, né? Da soteriologia, falando do cristianismo moral, ou seja, né? A abertura, a salvação a todos os seres, né? Todas as criaturas, ele fala, né? Então, nesse sentido, né? Ele faz essa comparação, né? Então, bem interessante, né? Isso também bem, assim, já era uma visão, né? Porque, assim, já está dando nosso tempo, né? Mas talvez o pessoal não saiba, né? Muita gente não sabe, mas tem a Declaração dos Direitos Humanos, né? Lá que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, por causa dessa questão até do antissemitismo e tudo mais, né? E essa Declaração dos Direitos Humanos, ela se baseia na dignidade da vida humana, né? Todo ser humano é digno, né? De poder viver, né? E a justificativa religiosa vem do cristianismo, né? No sentido de que todos são filhos de Deus, etc. e tal, né? Mas só que o budismo carrega, né? Através do Sutra do Lótus, carrega essa mesma questão da dignidade inerente à vida, né? Independentemente de credo, de raça, de qualquer outra coisa, né? Então, o Sutra do Lótus, ele traz, né, essa mesma, não digo essa mesma, mas traz também esse ensinamento, né? Importante e relevante, né? Eu acho que é a questão da dignidade da vida, né? Dos direitos não só dos humanos, mas de todos os seres, né? E aí, pessoal, mais algum comentário? Sobre essa questão das traduções também, é outro ponto interessante, né? A gente fala assim, né? O Buda atingiu a iluminação, né? Eu falei para vocês agora há pouco que eles eram o quê? Iluministas, né? Então, assim, eles traziam as ideias do iluminismo, mas eles ainda eram, de certa maneira, cristãos, né? Se não no sentido religioso, pelo menos no sentido de cultura, valores universais, né? Eles eram todos cristãos, assim como nós também somos, né? Mesmo que a gente não queira falar, minha religião não é cristã, mas nós, enquanto sociedade, enquanto, enfim, né? Famílias, etc., nós carregamos vários valores, né? Um conjunto de valores moldados pelo cristianismo no decorrer de todos os séculos, né? Então, lá eles tinham essa ideia. Então, o que que era atingir iluminação? Iluminação é uma coisa que vem de fora, né? Então, para eles ainda existia essa ideia de alguém iluminando, né? Então, o Buda foi iluminado por alguma coisa, iluminado por alguém, né? Então, eles cunharam esse termo e ficou, né? A gente fala iluminação, né? Então, atingiu iluminação. A gente não fica debatendo, né, muito a respeito do significado da palavra. Todo mundo já entende, né, o que quer dizer, mas naquela época, né, também foi feito o uso dessa palavra por esses motivos, né? Claro, simplificando aqui bastante toda a discussão, né? Então, para a gente entender, né, que ah, nesse próprio livro, né, a gente leu a respeito de Kumarajiva, né? Ele falava, né, que a tradução era igual você mastigar uma comida e depois entregá-la mastigada para outra pessoa comer, né? Então é meio que isso, né? A gente agora vai entendendo, né, essas coisinhas, o porquê, né, dele ter essa visão. Bom, pessoal, é isso então. Vendo, CC, agora, a Oi, tradução é muito da época também, né? Muito de quem traduz e da própria época que o tradutor está vivendo, né? Do que ele quer colocar ali com... Está passando do sânscrito para o chinês, do chinês para o japonês, do japonês para o francês. É muito do que ele quer colocar ali na perfeito, tradução também, na época que ele está vivendo, né? perfeito. Isso é muito relevante porque, por exemplo, tem uma versão do Sutra Lotus traduzido por uma pessoa chamada Gene Reeves, né? Que ele falou que ele fez uma tradução do Sutra. Ele era, né? Falecido já, ele era realmente uma pessoa que tinha bastante conhecimento, não era de forma alguma eu estou criticando ele. Mas ele fez a tradução moderna do Sutra Lotus, né? E essa tradução moderna ele usa palavras modernas, né? Então ele traduz lá, por exemplo, aqueles yakshas, gandharvas, né?
Garudas, etc., ele traduz por fada, gnomo, duende, né? Ele usa esses termos, né? Então, tipo, beleza, né? Uma palavra moderna, você consegue imaginar, falar um gnomo, uma fada, né? Você imagina lá, né? Tal, né? Mas não é bem isso, né? Entendeu? Então, depende, né? E essas adaptações varia com o tempo e eu acho que varia também com as intenções das pessoas, né? Porque quando a gente faz traduções, você pode traduzir corretamente alguma coisa mudando o sentido dela, ou dando um viés para alguma coisa, né? Por isso, né, que muitas vezes a gente fala, né, a respeito de algumas traduções, que a gente até recomenda para vocês, a gente fala, ó, leiam, mas tenham atenção, porque pode ter viés, né? Se vocês perceberem alguma coisa, né, que está estranha, pode ser que realmente seja porque está estranho mesmo. Não quer dizer que a tradução está errada, tá? Quer dizer que a pessoa às vezes usa determinadas palavras, né, tem determinadas escolhas, porque quando você traduz alguém, você está colocando a tua própria interpretação a respeito daquilo também, né? Ou a interpretação do teu patrocinador, né? O patrocinador quer que você vá para uma determinada linha, né? Então, por exemplo, o Burton Watson, né, que foi o cara que fez a tradução do Sutra do Lotus pago pela Soka Gakkai. Ele era um acadêmico excelente, né? Super reconhecido, né, pelos pares dele, né? E ele fez a tradução do Sutra do Lotus pela Soka Gakkai, que até onde eu li é uma boa tradução também. Mas a gente sabe que tem viés, algumas coisas, sutilezas, né? Que é o, né? Então a gente precisa, né, sempre isso não é a tradução dele, não é a tradução da Sokakai. Todas as traduções têm isso, tá? Todas as traduções têm viés, né? Então, só para a gente já, vou lançar a tradução da Nichiren Shu. Ah, essa tradução é perfeita? Não, não é perfeita, né? Também tem o viés do cara que traduziu pela primeira vez do chinês para o inglês, depois vai ser traduzido do inglês para o português, e aí vai ter duas vezes. Então, assim, muitas vezes a gente tem que pensar que a tradução ela é tipo como um telefone sem fios, né? Você começa a passar muito por muita gente, no final chega um texto que não tem mais nada a ver, né? Então, bom, poderia falar muito mais sobre isso, mas essa é essa é a ideia. O Maurício falou, né? Depois que conheci o termo Anutara Samyak Sambodhi, comecei a achar a iluminação um termo não tão preciso assim. Não sei por quê, mas me parece bastante simples. No campo da tradução, sempre dizemos que toda tradução é uma traição, né? Tem aquele trocadilho, né? Tradutore, traditore, né? Em italiano, né? Tradutore, tradutor, né? Traditore é traidor, né? Tradutore, traditore, né? Então, é, o Rodrigo falou, por isso estou estudando sânscrito, para evitar isso. É, assim, né? Se a gente for entrar nesse mundo da linguística, o Yuri, eu acho que estuda essas coisas mais, né, Yuri? O Yuri, eu sei que ele gosta, não sei exatamente qual é a área do estudo do Yuri, mas eu sei que ele, de vez em quando, manda algumas coisas ali, eu sei que ele gosta dessa parte, né? Mas se a gente for entrar nesse ramo da linguística aí para estudar o budismo, a gente vai longe, né? Engenheiro aeronáutico, é isso aí. Imagina. Pro Yuri, idioma é fichinha, então, tranquilo, tranquilo. É, então, o termo Anutara Samyak Sambodhi, né? Ah, falando mais, né, por cima, o que quer dizer, né? É o completo despertar, né? A gente traduz às vezes assim, né? Resumindo, né, o significado, né? É o completo despertar, né? Então a gente fala despertar, é como se a pessoa tivesse imersa num sonho, né? E aí ela acorda para a realidade, né? Ou é tipo na Matrix lá, quando o Neo pega o comprimido, né? A pílula vermelha, que não tem nada a ver com o Red Pill que o pessoal fala por aí na internet hoje em dia, né? Ele pega lá a pílula vermelha e enxerga, né? A realidade por trás da Matrix. Então ele despertou, né? Ele acordou daquelas ilusões que ele tinha, né? Aquela ideia que ele tinha de mundo, ele acorda daquilo ali, né? E aí isso é o despertar, né? O completo despertar, né? Então, às vezes a gente fala no Tara Samyak Sambuddha também, né? Que são os Budas completamente despertos, né? Aqueles que giram a roda do Dharma. Então, assim, tem variações, né? Que se a gente não for lá nas palavras originais, a gente não consegue entender exatamente o significado. Mas é isso aí, pessoal. Não deve ter sido fácil,
mas a gente vai seguindo juntos aí, tá bom? Bom, para finalizar, queria restar o Daimoku 3 vezes, por favor, me acompanha. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.